bem-vindos ao nosso workshop de prancha de molas. A gente vai estar falando hoje sobre um aparelho chamado prancha de molas. A prancha de molas é esse aparelho que aparece aqui para vocês. Ele tem 1,57 de altura, 1,57 m e 81 centímetros de largura. Ele é um equipamento bem pequeno, que não ocupa muito espaço, porque você consegue colocar ele na sua parede e ele substitui uma parte do equipamento que nós chamamos Cadillac. É uma das duas barras verticais que nós temos do Cadillac que ele substitui. Você consegue acoplar nele as molas que podem ser utilizadas para trabalhar tanto os membros inferiores quanto os superiores e também a coluna vertebral. Então, ele é um equipamento resumido, menor e que você consegue colocar no seu estúdio sem ocupar praticamente espaço. Ele é fácil de ser utilizado e substitui uma parte do Cadillac. Muitas pessoas no treinamento me procuram falando: Ivana, será que existe necessidade de eu adquirir o Cadillac se eu já tenho uma prancha de molas? E aí o que eu coloco para eles é que o Cadillac, ele possui, além de ter essas duas barras verticais que fazem o mesmo trabalho que a prancha de molas, ele também possui outras duas barras verticais que têm o trapézio fixo acoplado sobre elas. E isso faz com que ele tenha mais possibilidades de exercícios. Enquanto a prancha de molas, ela acaba sendo utilizada como duas barras somente verticais do Cadillac. Então nós não temos nela o trapézio fixo, mas nós conseguimos ter nela o trapézio de molas, que nós também utilizamos no Cadillac. E também conseguimos ter nela as molas, que são duas molas amarelas, que são mais leves, que nós conseguimos utilizar tanto com a alça de pé, quanto com as manoplas, para trabalharmos a cintura escapular, cintura pélvica e também coluna vertebral. Então, ele é um equipamento que substitui sim muito bem o Cadillac, mas não por completo. Ele substitui uma parte do Cadillac, a outra parte nós não conseguimos acoplar a prancha de molas, ok? Para você conseguir a outra parte, você poderia adquirir daí então o Wall Unit, que o Wall Unit ele acaba conseguindo acoplar tanto essa parte da prancha de molas, que faz parte do Cadillac, quanto a parte onde tem o trapézio fixo. Então o Wall Unit sim substitui os dois pares, né, as quatro barras verticais do Cadillac. Vale a pena você conferir no site dessas empresas de equipamento. Nós utilizamos a Calfer, você pode entrar no site da Calfer e verificar como que é essas quatro barras verticais do Cadillac e de que forma a prancha de molas realmente está substituindo duas barras verticais. É um excelente equipamento e se você vai trabalhar no seu estúdio com grupos de 4, 6, 8, 10 pessoas por horário, ela é um equipamento fantástico. Você consegue colocar várias, uma do lado da outra e poder trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, numa aula onde você vai trabalhar com todos executando os mesmos exercícios ou trabalhando individualmente também. Aí vai a seu critério como você vai escolher o seu trabalho, ou em grupo ou individual. Claro que se você tiver 10 pranchas de molas, 10 pessoas ao mesmo tempo, trabalhar individualmente fica muito complicado, né? Então você iria trabalhar em grupo, uma aula em grupo. Nós podemos utilizar a prancha de molas tanto com enfoque na reabilitação, para uma clínica de fisioterapia. Se você é fisioterapeuta e você quer colocar um equipamento dentro do seu espaço de reabilitação, um espaço onde você trabalha com clientes voltados à reabilitação ortopédica, e você gostaria de ter um equipamento onde você pudesse trabalhar a força de estabilização, onde você conseguisse ter uma carga a mais para conseguir essa estabilização da cintura escapular, da cintura pélvica ou da coluna vertebral. Aí sim, a prancha de molas é um excelente equipamento, com um custo mais reduzido,
você consegue fazer com que os seus clientes tenham uma sobrecarga a mais, que seriam as molas, com enfoque em buscar as estabilizações de cintura pélvica, cintura escapular e coluna vertebral. Isso para uma clínica de fisioterapia. Agora, se você tem uma academia ou um estúdio de pilates voltado mais ao condicionamento físico, você é um educador físico, você pode colocar várias pranchas e fazer uma aula em grupo. Financeiramente é mais econômico para você por conta do custo da prancha de molas e você consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então é uma ótima opção. A prancha de molas é um equipamento que veio para nos trazer mais possibilidades e é isso que eu quero mostrar para você. Se você é fisioterapeuta, eu vou seguir uma leitura dos exercícios na prancha de molas voltada a estabilização e dissociação de cintura pélvica, cintura escapular e coluna vertebral. Se você é educador físico, entenda também a importância de se ter um processo pedagógico e iniciar também pelas estabilizações. Quando você vai iniciar com um cliente que ele não pratica atividade física, você deve iniciar também com esse enfoque para que ele consiga ter força de estabilização, para conseguir trabalhar um bom condicionamento físico com as molas, pois elas geram muita instabilidade e necessitam do nosso cliente força de estabilização. Senão a mola acaba conduzindo o corpo do nosso cliente e não o nosso cliente conduzindo os movimentos com a mola. E é isso que eu proponho a você. Propor ao seu cliente e a você que vai praticar agora exercícios na prancha de mola, exercícios aonde o seu corpo tenha estabilização suficiente para controlar os movimentos com a mola e não a mola controlar o seu corpo. É importante que você mantenha, durante toda a execução dos exercícios, a mola sempre acionada. Nós nunca trabalhamos voltando totalmente a mola à posição de inércia. Nós vamos acioná-la, tirá-la da posição de inércia e aí sim conduzir os exercícios. Mas nós vamos conduzir os exercícios de uma forma aonde nós possamos ter controle dos movimentos. Para que isso aconteça, nós utilizamos dentro do método Pilates os princípios do método. E quais são eles? O primeiro deles é concentração. Você deve estar presente no seu corpo. Você deve deitar no solo e observar como está o seu corpo. Perceber o seu movimento, sentir cada parte do seu corpo que você está solicitando no movimento. Não é interessante você ter pressa para executar, e sim você ter qualidade de movimento. Então se concentre no seu corpo, esteja conectado com você, perceba o que você está fazendo. Esse seria o nosso primeiro princípio. O segundo seria você fazer boas escolhas, que é o princípio da precisão. Não adianta você propor para o seu cliente um exercício ao qual ele não tem força de estabilização ainda para executar. Por essa razão, nós vamos buscar na apresentação dos exercícios para você, exercícios de cintura pélvica, cintura escapular e coluna vertebral, nesta sequência. Com o mesmo posicionamento, nós vamos iniciar em decúbito dorsal, eu vou explorar exercícios de cintura pélvica, cintura escapular, coluna vertebral e aí então eu entro em exercícios também de interação de forças, onde você vai utilizar exercícios com as pernas, com os braços, com a coluna ao mesmo tempo. Você vai brincar ainda mais com o seu corpo. Mas para que isso aconteça, você não pode esquecer do primeiro princípio, que é a concentração. Dentro da precisão, eu vou propor a você várias possibilidades de movimento com o corpo do seu cliente. Mas é importante que você selecione a possibilidade adequada para ele. Perceba, treine os posicionamentos e as variações de exercícios que eu estou propondo para você, para que você faça uma boa escolha, ok? E isso está dentro do princípio da precisão, da mesma forma com o número de repetições. Quantas repetições você vai escolher? 5, 6, 8, 10, 15? Vai a seu critério. Use uma avaliação para identificar qual é a condição atual do seu cliente e aí então proponha a ele o exercício e o número de repetições adequado, bem como a escolha da mola que se adequa à condição atual do cliente. Na prancha de molas, nós temos duas possibilidades de molas. Nós temos as molas cinzas e as molas amarelas.
As amarelas, elas são um pouquinho mais curtas do que as molas cinzas, mas elas são um pouquinho mais leves. A cinza ela é mais longa e ela tem um pouquinho mais de tensão. Você consegue observar isso se você segura a mola, ó. Nessa posição você vê já a tensão da mola. E aí você vai identificar que a cinza é um pouquinho mais pesada, só que ela é um pouco mais longa. Então se é uma pessoa como eu, por exemplo, que tem 1,78 m de altura, talvez seja mais adequado, conforme a posição que eu vou estar, utilizar a mola cinza. Por mais que ela seja um pouquinho mais pesada, e para a cintura pélvica, de repente, para mim, seja mais adequada ela um pouquinho mais leve, para que eu possa fazer um pouquinho mais de força em algumas posições, eu vou usar a cinza por ela ser mais longa. E aí eu vou conseguir trabalhar com mais qualidade no meu movimento. Então você vai observar e vai escolher a mola adequada para o seu cliente. Se ele for menor, uma menor estatura, a mola amarela acaba sendo muitas vezes a mais adequada, ok? Então você tem duas opções de mola na prancha de molas, a cinza e a amarela, uma mais longa e a outra um pouquinho mais curta. Além disso, esses dois acessórios que acompanham ela, que é essa alça e a manopla, são dois acessórios que nós utilizamos. A manopla somente para trabalhar a cintura escapular, a dissociação de cintura escapular, podemos utilizar para a dissociação de cintura de coluna vertebral também, como um apoio. E essa alça nós utilizamos no pé e também na coxa, e também podemos utilizar nas mãos. Eu gosto muito de utilizá-las nas mãos, porque hoje nós temos muitos clientes que têm lesão do túnel do carpo. E por conta dessa lesão, não fica muito confortável para eles fazer essa pegada. Então a gente acaba utilizando a alça porque ele pode trabalhar com as mãos, com os dedos das mãos abertos, em extensão. E aí isso auxilia bastante ele na relação de conforto também e de tratamento para essa patologia. Então nós temos essas duas opções e você vai ver qual vai se adequar melhor também ao seu cliente, ok? Junto com esses dois acessórios vem também esse bastão, que nós chamamos ele, junto com as molas, de prancha de molas, de trapézio de molas, que é onde nós conseguimos trabalhar também vários exercícios, tanto de cintura escapular, quanto cintura pélvica, quanto coluna vertebral. Você vai presenciar isso aqui. É uma infinidade de possibilidades, sempre interpretando que o seu aluno vai trabalhar o corpo dele por partes e depois como um todo. É muito complexo nós trabalharmos o nosso corpo como um todo se nós não identificamos as partes. Então, eu acredito e coloco isso na prática diária, a necessidade de reconhecimento do nosso corpo. E é isso que eu vou propor para você agora, nesse início do nosso workshop. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, primeiro, falando, do princípio da concentração. Eu citei para você 2 princípios só do método Pilates. E ao longo dos nossos exercícios eu vou pontuando outros princípios, que eu gosto muito de utilizar os princípios na prática. Falar os princípios e não conseguir identificá-los na prática, no movimento, fica muito superficial, ao meu ver. E muitas vezes os professores acabam não colocando em prática, ou até mesmo os fisioterapeutas, por não entenderem na prática como colocar os princípios. E é isso que eu proponho também em todos os meus workshops. Vamos colocá-los em prática. Ensino os princípios do método Pilates no nosso módulo de Pilates, sendo que eu também ensino eles na prática. Porque o que interessa é a gente saber colocar em prática os conhecimentos. Primeiro é entendê-los. E depois, a atitude, colocá-los em prática, porque o conhecimento sem a atitude de colocá-los em prática e sem saber como colocá-los em prática, ele fica vazio. E muitas vezes não